Olá, muito bom dia, seja bem-vindo. A Agroband de hoje já está no ar. A partir de agora, confere só alguns dos destaques da edição de hoje. Produtor de leite em Potirendaba tem se destacado na pastagem, enquanto muitos sofrem com o período de seca. Terminou no último fim de semana a Expo Rio Preto, etapa corte, e a gente te mostra os melhores momentos. Preço do arroz anda em queda nos supermercados, bom para o consumidor, mas péssimo para o agricultor que, por causa do alto de produção, vai ter que diminuir o cultivo. E falta de mão de obra tem atrapalhado a produção de nespera no interior de São Paulo. Bom, e a gente começa a edição de hoje falando de produção de leite em Potirendaba. Um produtor tem se sobressaído mesmo com o período de seca. Confere só na reportagem. Com a tradição que vem de gerações, o Luiz é produtor de leite na região de Potirendaba. Ele faz o manejo do pasto com adubação, análises de solo, irrigação e o resultado é esse: uma pastagem verde em plena seca. E os custos, que seriam bem altos para o período, são revertidos em lucro. Hoje a gente consegue colocar a lotação de 12, 13 animais. A gente irrigou, intensificou a pastagem, a gente faz coleta de solo, análise de solo, a gente, para ver o que precisa pôr, a gente repõe, põe esterco, então a gente tira da pastagem o máximo que a gente consegue dela para diminuir custo. A temporada positiva vem de longos anos de dedicação. A gestão e apoio da equipe da CAT foram fundamentais para o bom negócio da propriedade. Então, é um trabalho de assistência que envolve todo esse trabalho técnico junto com o produtor, orientando e falando qual seria o melhor caminho para a propriedade em questão. Nenhuma propriedade é igual, né? Então cada propriedade é uma realidade e em cima disso a gente tomamos decisões juntas. Quase 50% do custo operacional de uma propriedade leiteira é com investimento em ração. O pasto verdinho, assim, é sinal de mais rentabilidade para o produtor. Essas pastagens que a gente está podendo observar, ela tem em torno de 22%, 23% de proteína, enquanto que uma silagem de milho tem 8%. Nesta propriedade, são 37 vacas com uma produção de 730 litros de leite por dia. Deste total, 480 litros vem pelo pasto. É que na época das chuvas, 100% da produção leiteira vem da alimentação de pastagem. E a esperança com a sucessão familiar segue com o Arthur, que acompanha o pai no dia a dia do trabalho. Essa pastagem está bem boa, por enquanto. Nós vamos ver que consegue aumentar um pouquinho mais o nível dela. Hoje é pensado, tudo é planejado antes, onde a gente vai irrigar, se vai ter área de sombra para os animais ficar. O manejo sanitário é feito de forma correta, tem tudo feito, o protocolo certinho, para esses animais poderem entregar o máximo possível, né? E a Câmara dos Deputados aprovou a reforma do imposto de renda com garantias para o produtor rural. Durante a votação, a Frente Parlamentar da Agropecuária conseguiu incluir 3 mudanças importantes para o setor. Uma delas garante que a tributação da atividade rural seja feita sobre o lucro e não sobre o faturamento, o que protege produtores em anos de safra negativa ou de custos elevados. A bancada também defendeu que títulos como as letras de crédito do agronegócio e os certificados de recebíveis do agronegócio fiquem de fora da base de cálculo da nova tributação mínima. Atualmente, as aplicações como letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio são isentas do imposto de renda. A medida provisória enviada pelo governo prevê a alíquota de 5% sobre os rendimentos a partir de 1º de janeiro de 2026. Em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, celebrou a conquista na Câmara e afirmou que a discussão sobre a cobrança do IR nesses títulos amadureceu muito. É muita distorção no sistema tributário e nós estamos procurando corrigir essas distorções ao longo desses anos, né? Porque gente que não pagava, que tem que pagar, gente que paga muito, que tem que deixar de pagar. Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo há 3 anos praticamente. No campo ou na cidade, a medida vai beneficiar 16 milhões de brasileiros, incluindo o grupo que ganha até R$ 7.350, que terá taxação menor.
O projeto também cria a cobrança de 10% para quem recebe a partir de R$ 50 mil por mês. O texto aprovado traz ainda um redutor para evitar a bitributação e prevê compensações a estados e municípios em caso de queda na arrecadação. A nova lei passa a valer em janeiro de 2026 e agora segue para análise no Senado. O ideal é que nós tenhamos amadurecimento da parte dos senadores, conforme eu já relatei, pela manifestação de apoio ao projeto que o Senado já concedeu. Então, não acredito que vá haver problemas, inclusive porque esse projeto ele não busca só justiça tributária, ele busca justiça tributária com neutralidade fiscal. E terminou na semana passada a Expo Rio Preto, etapa corte. Veja só como foi. Foram dias de muito movimento no recinto de exposições. Produtores, criadores, técnicos e visitantes de diversas regiões do país passaram pela etapa corte da Expo Rio Preto 2025. Na pista, as raças Nelore Padrão, Nelore Pintado e Tabapuã foram destaque nos julgamentos. Cada desfile revelou a qualidade do rebanho e a dedicação dos criadores. É sempre importante a gente comparar nossos animais, né? Acho que a grande função da exposição, a gente fazer esses julgamentos das raças, né? A gente saber o caminho que a gente está seguindo, se o trabalho está sendo bem conduzido. É uma dedicação de toda a equipe, né? Os meninos na fazenda, a gente que acredita nos animais, é uma preparação de mais de ano para chegar até aqui na exposição, o animal está pronto para ser apresentado e julgado pelos juízes, né? O evento reuniu o melhor da genética nacional. Cada premiação é o resultado de muito trabalho, planejamento e investimento no melhoramento do rebanho. É uma estratificação de altíssimo nível. Sem dúvida, 500 e tantas cabeças, pista cheia, categorias lindas, campeonatos maravilhosos. E esse é o segredo, né? Tentar identificar aí, juntamente com a equipe de trabalho, os exemplares que vão melhorar a pecuária leiteira e a pecuária de corte, nesse caso, a nível mundial. O gado ganhando a premiação, onde você vai vender o valor agregado do sêmen daquele animal com valor agregado, isso é ótimo. A programação voltada às mulheres do agro ganhou espaço e destaque na Expo Rio Preto. Momentos de troca de experiências e reconhecimento ao papel feminino no campo. A mulher entrou, eu acho que não tem volta, né, no agronegócio. Ela faz a diferença, ela veio para somar, né, e não para competir com o homem, né? E aonde ela põe o dedinho sempre tem uma coisinha especial ali, né? E as meninas deram um show lá, cada uma contando, né, um pouquinho da sua história, algumas que com ligações diferentes com o agronegócio, e eu acho que elas puderam inspirar muito, né, quem estava ali assistindo, quem estava na plateia. A etapa corte também foi um palco de conhecimento e inovação. Palestras discutiram eficiência produtiva, sustentabilidade e da importância de Rio Preto no confinamento de gado em São Paulo. É uma região muito importante, né, de confinamento. O Brasil tem aumentado o número de confinamentos, de cabeças confinadas, e o estado de São Paulo é o segundo maior confinador. Além das competições, a Expo Rio Preto movimentou a economia regional. O shopping de máquinas agrícolas e a área de agricultura familiar garantiram um bom movimento de negócios e de visitantes. Um cenário positivo também para o turismo rural. Nós temos aqui um dos eventos mais importantes do nosso interior. Faz muito sentido para a gente e você veja que ele ativa toda a cadeia do turismo, não apenas de São José do Rio Preto, mas de toda a região. Foram dias de programação intensa, com muito aprendizado e reconhecimento ao trabalho de quem faz a pecuária brasileira avançar. A Expo Rio Preto 2025 confirmou mais uma vez que o Noroeste Paulista é um grande polo do agronegócio. Nós pegamos isso aqui de uma situação que a gente tinha uma meta, né? E a gente vê que a gente entregou mais do que a gente em pouco tempo que nós tivemos, e eu estou muito feliz, porque a gente tem algumas coisas para melhorar, já estamos pensando na próxima, 2026, mas esse ano foi um sucesso.
A etapa corte termina com um saldo de resultados e conexões positivas. Um evento que celebra a força de quem produz, inova e faz a pecuária brasileira se superar a cada ano. A exposição foi muito importante para todos nós. Então, muito obrigada a cada um de vocês que expôs, cada um de vocês que veio prestigiar, cada um de vocês que vieram dar visibilidade. A Expo Rio Preto está aqui, foi para vocês. E até 2026, se Deus quiser. Hora de saber como vai ficar o tempo e a temperatura na previsão do tempo. Semana segue quente no interior paulista e podem acontecer pancadas isoladas. Em Araçatuba, mínima de 21 e a máxima pode bater os 36. Bauru também tem possibilidade de chuva isolada com mínima de 18 e máxima chegando aos 33 graus. Em Marília pode fazer 34 de máxima com mínima de 19. Presidente Prudente, os termômetros oscilam entre os 18 e os 33 graus. E em São José do Rio Preto, as temperaturas podem marcar 36 de máxima, com mínima de 20. A gente faz a primeira pausa do Agroband, o intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. A arroba do boi gordo foi cotada em Andradina a R$ 310. Em Araçatuba, a R$ 301,67. A arroba da carne suína foi negociada no estado de São Paulo a R$ 172,50. O quilo do frango vivo foi cotado no atacado a R$ 7,82 e na granja R$ 6,40. O litro do leite fechou em São José do Rio Preto a R$ 3,28, em Avaré R$ 3. A saca do café beneficiado tipo duro foi cotada em Franca a R$ 2.230 e em Marília R$ 2.280. Já estamos de volta com o Agroband para falar que, em meio a essas queimadas registradas no interior paulista, a Polícia Ambiental faz um trabalho para tentar salvar alguns animais que foram vítimas desses incêndios. Nesta época do ano, as queimadas se tornam cada vez mais frequentes. Os incêndios afetam a saúde da população e prejudicam a vegetação. Mas, além disso, colocam em risco a vida dos animais silvestres, que têm seu habitat natural totalmente devastado. Através de satélites do INPE, verificamos diariamente esses pontos de focos de calor, deslocamos equipes para buscar tanto a questão do resgate dos animais, mas também verificar a responsabilização daquele incêndio que ocorreu. Muitas vezes isso é possível, esse cidadão é responsabilizado, a empresa é responsabilizada e esses animais ali são resgatados. A população também conta muito com isso, podendo denunciar casos como estes. Só no último mês, pelo menos 3 animais silvestres foram resgatados após incêndios atingirem áreas de vegetação nas regiões oeste e centro-oeste do estado. Em Presidente Prudente, a Polícia Ambiental socorreu um ouriço, encontrado em meio às chamas na Mata do Furquim. E esse animal ele foi vítima de uma queimada em área urbana, no Parque Furquim e na Mata do Furquim. E a sociedade ele verificou esse animal caminhando ali na lateral, em princípio um animal que estava se evadindo do fogo, mas depois de capturado observou alguns pontos de queimadura, bem como o animal havia inalado muita fumaça. Diante disso, ele é encaminhado a um centro de triagem para que possa ser feita a reabilitação, reintrodução desse animal ou mesmo a manutenção dele em cativeiro, quando não é possível a reintrodução. Segundo a Prefeitura, o ouriço já se alimenta melhor, não apresenta mais dificuldades respiratórias e segue recebendo o tratamento para as queimaduras, mas o estado de saúde permanece grave. Os outros 2 casos aconteceram no centro-oeste do estado. Em Bauru, um filhote de veado foi resgatado em uma área de mata. Ele apresentava ferimentos visíveis. Já em Guaiçara, a Polícia Ambiental resgatou um filhote de anta com machucados nas costas. Ele se feriu tentando fugir do fogo. O período de estiagem nos preocupa bastante, os animais caminham mais, por isso o alerta sempre nas questões de trânsito, as questões viárias, os animais precisam caminhar mais para obter alimento, para dessedentar e além disso o complicador que é o fogo. Então a população ela deve ter um cuidado maior durante esse período também para a manutenção da biodiversidade. Além dos animais que são queimados também ali, que
que são destruídos por esses incêndios florestais. Qualquer tipo de incêndio, sem dúvida, causa um prejuízo gigantesco para toda a população e, além disso, também para a biodiversidade. E o preço do arroz anda em queda nos supermercados. Bom para o consumidor, mas péssimo para o agricultor, que vê aí a produção em alta e com isso precisa diminuir a produção do cereal. Soltinho como de vó. Unidos venceremos, como no sushi, birubiru, carreteiro e até doce. Não importa como, o arroz está diariamente na mesa dos brasileiros. Os preços do arroz estão cada vez menores. Em agosto, a queda foi de mais de 2% e a retração no acumulado do ano se aproxima a 20%, queda observada também no consumo. Em 40 anos, o brasileiro passou a consumir cerca de 11 quilos a menos do cereal. Mais opções e mudanças de hábitos alimentares são apontados como as principais causas para essa redução. O preço ultimamente está muito bom. O arroz até que deu uma baixada. Ele já teve bem mais caro, agora está mais baixo. Percebi ontem que eu peguei arroz. Tá bem mais barato. Muito mais barato? Tava caro demais. Representantes do setor risicultor contam que, com a saca de 50 quilos cotada abaixo dos R$ 60, nem mesmo o custo de produção é coberto. A saída para esses produtores seria a diminuição de mais de 150 mil hectares da área plantada e mudança de lavoura ou até de atividade produtiva. Sempre que a gente fala em redução de área, nós temos aí redução de empregos, redução de renda, a gente sabe que isso é muito constrangedor, mas temos outras alternativas, de repente, quem pode partir para outra cultura, ou até mesmo pecuária, é importante que eu faça. Mesmo com a colheita histórica do último ano e volume correspondente a 2/3 da produção nacional de arroz, competitividade com as recentes crises climáticas no estado. Por isso, pedem que o governo federal também adote políticas públicas direcionadas para auxiliar os arrozais gaúchos, como ampliação de acesso a crédito agrícola, ao seguro rural e acordos internacionais que protejam a produção nacional do grão. Nós precisamos, em algum momento, quando nossa indústria não tem condição de competir, quando algum setor, como é o caso do arroz de maneira geral, não tem condição de competir, adotar medidas, como o próprio texto disse, de dumping ou antidumping social, ambiental, ou ainda de salvaguarda. Uma das opções para os risicultores são os contratos de opção de venda. A Companhia Nacional de Abastecimento destinou R$300 milhões para garantir a produção de 200 mil toneladas de arroz na próxima safra. A operação dá ao produtor o direito de vender o alimento ao governo federal a um preço fixo. Outra estratégia é a da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, que trabalha para fortalecer e incentivar o consumo do grão no país. O arroz continua sendo um alimento nutritivo, principalmente quando ele é combinado ao feijão, mas não é o único. O ideal é manter equilíbrio, qualidade nutricional e variedade no prato. A gente faz mais uma pausa agora, o intervalo é bem rapidinho, mas antes tem as cotações agropecuárias de hoje. A saca 60 quilos da soja foi cotada em Campinas a R$ 137,00 e em Rancharia a R$ 127,50. A saca do milho seco foi cotada em Cândido Mota a R$ 54,00 e em Campinas R$ 66,00. A saca do feijão carioca foi negociada em Barretos e Tapetininga a R$ 250,00. A tonelada da cana-de-açúcar fechou no campo a R$ 130,22 e na esteira a R$ 145,46. De volta para falar que a falta de mão de obra tem atrapalhado a produção de Nespera no interior paulista. Veja só na reportagem. O clima favoreceu a safra este ano. A Nespera gosta de temperaturas mais baixas, o que ocorreu nos últimos meses em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Para que as frutas fiquem grandes e doces, o produtor faz a poda de desbaste. Para ter um fruto maior, você depende da adubação e também do desbaste, que é uma outra técnica, que é o desbaste dos frutos, né? Você reduz o número de frutos, mas consegue um calibre maior, um padrão de fruto bem mais bonito, né, vistoso para o mercado. Se você faz um manejo mais técnico, deixando menos frutas, uma planta mais saudável, eu consigo um valor maior, porque a fruta maior ela tem um valor agregado maior. Então me dá menos trabalho
na hora de embalar e eu consigo um valor maior na hora de vender. De todas as frutas que tinha, eu deixo 4, para que ela fique maior e mais saborosa. A Nêspera tem um alto custo de produção. A gente vê aqui que todas as frutas estão ensacadas. O papel jornal protege do sol e de insetos, mas essa técnica, apesar de eficiente, tem saído cada vez mais cara. Utilizou-se o jornal por muito tempo porque era um produto que tinha, assim, era em descarte, a pessoa tinha que dar um fim para aquilo. E então o produtor acabou utilizando isso como uma matéria-prima para encapar as frutas. Só que hoje a gente não encontra mais, tem uma escassez dessa matéria-prima. Hoje está variando entre torno de 7 a R$8 o quilo só do papel, né? Depois eu preciso ainda pagar para alguém fazer o papel, o saquinho, né? A propriedade tem 250 plantas que devem produzir 15 toneladas de Nêspera. Por ser uma fruta delicada, a colheita é manual, mas faltam funcionários. A escassez de mão de obra tem atrapalhado a produção. Estamos começando um projeto de fruticultura acompanhando 30 propriedades na região e nós estamos deparando com bastante produtores deixando a Nêspera sem cuidado nenhum por conta do custo de produção e a falta de mão de obra principalmente. Apesar de não ver mudanças a longo prazo nos custos de produção, Hercílio pretende continuar, pelo menos por enquanto, com o plantio da Nêspera. Eu ainda persisto porque é uma cultura que me traz um faturamento fora de época. Eu tenho outras culturas que façam que compõem meu faturamento e ela ajuda nesse momento que não tem faturamento, né? A gente tenta buscar novas soluções, talvez criar uma nova técnica, um manejo diferente para poder facilitar o serviço e a gente dar continuidade. E por hoje é só. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Um ótimo dia, uma boa produção. Até o nosso próximo encontro. Tchau!